Para uma intervenção tem a palavra é o Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Determina a composição dos grupos parlamentares que o Bloco de Esquerda fala antes do CDS. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa do Ministério e queria confirmar as acusações graves que o PSD aqui fez hoje a este orçamento e ao Bloco de Esquerda e aos partidos que o apoiam. Este orçamento está mesmo a devolver cortes feitos em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015. É verdade, Senhora Deputada, somos culpados da devolução daquilo que foi cortado e essa é a marca deste orçamento na área social. Queria também somar a esta assunção das nossas culpas um anúncio bombástico. É que, ao contrário do PSD, que vem para este debate com as mãos a abanar, sem ter nada a propor, e já pré-anunciou que não vai trazer nenhuma ideia concreta a este debate, nenhuma proposta concreta a este debate, gostava de anunciar que o Bloco de Esquerda vai apresentar propostas na especialidade para melhorar este orçamento. Já viu, Sra. Deputada, veja aqui um exemplo de uma forma construtiva de estar neste debate do Orçamento de Estado. Queria dizer, Sr. Ministro, que a situação em termos do emprego em Portugal é evidentemente uma situação muito complicada. O desemprego, a imigração, o sofrimento social causado pela pobreza e pelo empobrecimento que nós vivemos nos últimos anos foram, a par da precariedade e da generalização da precariedade, foram as marcas destes últimos anos em Portugal. E nós temos consciência que este orçamento não vai resolver todos estes problemas. Seria preciso muito mais investimento para a criação de emprego, alterações substanciais na proteção social para responder à dimensão dos problemas que foram causados nos últimos anos nestas matérias. Também queria dizer-lhe que, se em algumas matérias, em 2016, a maioria que hoje existe neste Parlamento for capaz de concretizar todas as medidas previstas neste orçamento, por exemplo, no âmbito do combate à precariedade, nós daríamos um salto de gigante nesta área e inverteríamos finalmente a lógica de precarização que foi a regra dos últimos anos. Alterações fundamentais no Código de Trabalho, na ACT, nos regimes contributivos que estão previstas neste orçamento seriam um passo de gigante. Nós voltaremos, pela voz da deputada Isabel Pires, a algumas destas matérias em maior detalhe, mas eu não gostava de deixar de assinalar isso. Queria concentrar-me em alguns comentários sobre o orçamento e detalhar algumas propostas concretas que o Bloco de Esquerda gostaria de apresentar na especialidade no âmbito da segurança social. Propostas que permitam dar respostas em matérias urgentes no domínio do combate à pobreza e na promoção da justiça social num país que foi, nos últimos 4 anos, agredido pela desigualdade. E a primeira dessas propostas tem a ver com o complemento solidário para idosos. Nós sabemos que o PSD e o CDS retiraram o complemento solidário para idosos a 70 mil pessoas, o que, aliado ao congelamento de todas as pensões acima dos 262 euros, que foi a escolha e a proposta da direita, foi dramático do ponto de vista do agravamento da pobreza entre os idosos. Sobretudo porque nós sabemos que o complemento solidário para idosos foi a principal medida de combate e a mais eficaz de combate à pobreza entre os idosos. E por isso não é um acaso que a política errada do PSD e do CDS neste campo tenha feito aumentar a pobreza dos pensionistas e tenha sido a responsável pelo aumento da pobreza entre os pensionistas. No dia 31 de dezembro, o Governo repôs os valores de referência do CSI, repondo os valores de 2011, aumentando em 113 euros por ano os valores de referência do complemento solidário para idosos, o que permitirá que a medida abranja mais algumas dezenas de milhares de pessoas e permitirá também aumentar, e permitiu aumentar o valor em cerca de 10 euros que as pessoas recebem, que os pensionistas pobres recebem em cada mês. Ora, Sr. Ministro, o objetivo do complemento solidário para idosos sempre foi garantir que nenhum pensionista fica abaixo do limiar da pobreza. E nós sabemos que atualmente o limiar do risco de pobreza tem um valor superior àquele que tinha em 2011. Os últimos valores
do limiar da pobreza situam-se nos 5.059 euros por ano, ou seja, nos 421,50 euros por mês. E por isso, nós proporemos na especialidade que este Orçamento de Estado possa incluir um novo aumento do CSI, a somar ao aumento que já foi feito no início deste ano, no dia 31 de dezembro, para que o valor de referência passe a ser justamente o dos 421,50 euros, ou seja, somar mais 37 euros por ano aos 113 euros que os pensionistas já tiveram de aumento no início deste ano. Esta medida permitiria melhorar a vida dos pensionistas e alargar ainda mais o âmbito do universo da medida do CSI. Portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo está de acordo com esta proposta e com a inclusão desta proposta já neste Orçamento de Estado. A segunda matéria tem a ver com o abono de família e com a questão da pobreza infantil e da pobreza assalariada. O PSD e o CDS mantiveram congelado o abono de família. E sobre esta matéria, trazem a esta discussão do orçamento zero, nada, nenhuma proposta, total ausência, não querem introduzir nenhuma melhoria, não têm nenhuma ideia, não têm nada a propor sobre esta matéria neste orçamento. O Bloco de Esquerda, pelo contrário, gostava de propor uma medida concreta e construtiva neste domínio. No dia 29 de janeiro, o Governo aprovou uma portaria em que atualiza, e nós saudamos essa atualização, ela é muito importante, atualiza os montantes do abono de família em 3,5% para o primeiro escalão, em 2,5% para o segundo escalão e em 2% para o terceiro escalão, passando a haver uma majoração de 35% para as famílias monoparentais. Essa medida é para nós da maior importância. Mas assinalamos que o problema da pobreza infantil e o problema da pobreza assalariada precisa de maior intervenção. É evidente que num país em que 11% dos trabalhadores são pobres, a recuperação de rendimentos que começa com este orçamento, nomeadamente com o aumento do salário mínimo nacional, é o caminho para a recuperação de rendimentos e para o combate à pobreza assalariada. Mas mesmo assim, ter filhos continua a ser em Portugal uma condição de pobreza, E por isso, pensamos que é possível ir um pouco mais longe no abono de família, reforçando o aumento no segundo e no terceiro escalão. E por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo está disponível para incluir neste orçamento um reforço suplementar do segundo e do terceiro escalão do abono de família. E passo, no minuto e meio que me resta, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato para apresentar mais uma proposta. Sr. Deputado Jorge Falcato, Sr. Deputado José Soeiro, eu é que passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, mas descontarei este tempo. Obrigado. Sobre isto, como sabe, nós achamos que este orçamento traz pouco no concreto para este ano, efetivamente, para as pessoas com deficiência, para melhorar a sua qualidade de vida. Pensamos que ele tem intenções que são corretas, mas também pensamos que é necessário, na prática, encontrarmos propostas para melhorar a qualidade de vida destas pessoas que, de alguma forma, ficaram esquecidas deste orçamento. E, pegando no assunto que o meu colega estava a falar, no abono de família, penso que houve um esquecimento de aumentar a majoração por deficiência. Porque as famílias que têm crianças com deficiência têm muito mais despesas no fundo, cuidar de uma criança com deficiência. A pergunta que eu lhe faço é se há disponibilidade para realmente efetuar algum aumento na majoração por deficiência, porque pensamos que, na prática, na especialidade, iremos apresentar propostas nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr.